Na frente ucraniana será decidido o destino da Rússia, o futuro de todo o mundo e o futuro do povo palestino. Foi isso que Vladimir Putin disse, uma frase que conecta duas guerras que, à primeira vista, parecem completamente sem relação: a invasão da Ucrânia pela Rússia e a guerra do Hamas e do Irã contra Israel. Mas não são apenas a Ucrânia e os palestinos cujo futuro está em jogo. Segundo Putin, é o mundo inteiro. À primeira vista, isso pode soar como um exagero, apenas mais uma declaração dramática de um político. Mas Putin sabe exatamente do que está falando. Para entender Putin, primeiro é preciso entender por que o Ocidente não o compreende, não o escuta, ou melhor dizendo, não quer escutá-lo. Deixe-me resumir o século XX em 3 frases. Você pode pensar no século XX como uma guerra entre 3 potências: as democracias ocidentais, o nazismo e o comunismo. Na Segunda Guerra Mundial, os comunistas e as democracias liberais derrotaram os nazistas. Depois, na Guerra Fria, o Ocidente derrotou o comunismo quando a União Soviética colapsou em 1989, e no início dos anos 90, os Acordos de Oslo foram assinados. E até parecia que o conflito interminável no Oriente Médio poderia finalmente ser resolvido. Existe um ensaio famoso que resume tudo isso. Qualquer pessoa que estudou ciência política o conhece. É o fim da história, de Francis Fukuyama. A União Soviética havia colapsado. Todos concordavam que a democracia era o caminho certo a seguir. Quem quer guerras hoje em dia? Guerras são ruins. Fukuyama afirmou que a história havia chegado ao seu ponto final. A democracia liberal havia vencido, e a partir de agora tudo ficaria bem. E com o surgimento da internet e voos internacionais baratos, o mundo começou a parecer menor, mais acessível. Por que ir à guerra quando você pode ouvir sua música favorita no YouTube? Essa ideia do fim da história era tão atraente e reconfortante que muitos no Ocidente se tornaram viciados nela. Mas nem todo mundo ao redor do mundo celebrou a vitória do Ocidente. Uma pessoa que definitivamente não celebrou foi Vladimir Putin. Ele começou sua carreira como agente da KGB. Ele serviu ao regime comunista. Ele cresceu sob uma ideologia anti-Ocidente. E ver seu país colapsar em meio ao caos enquanto o Ocidente prosperava deixou uma cicatriz profunda. Ainda pior, antigos países do bloco oriental, como Alemanha Oriental, Polônia, os Estados Bálticos e Ucrânia, estavam se aproximando do Ocidente. O odiado Ocidente estava se aproximando. Não eram mais apenas americanos distantes e gordinhos com filmes baratos de Hollywood. O Ocidente agora estava à porta da Rússia. O Ocidente estava falando russo na Ucrânia. E para Putin, isso era uma ameaça. Uma invasão napoleônica dos tempos modernos. Um perigo para Moscou. Um perigo para a identidade russa. Outro grupo que não abraçou os valores ocidentais é o mundo islâmico. Isso é algo que muitos no Ocidente têm dificuldade em compreender porque as sociedades ocidentais são, em sua maioria, seculares. A religião é vista como algo pessoal. Sou judeu, vou à sinagoga. Meu vizinho é cristão e vai à igreja. Outro vizinho é muçulmano e frequenta a mesquita. E outros 10 vizinhos não vão a lugar nenhum. Deixe-me dar um exemplo para deixar esse ponto mais claro. O país ocidental mais religioso é, sem dúvida, os Estados Unidos. Dezenas de milhões de cristãos devotos vivem lá, divididos em muitas denominações. Você sabe o que mais é abandonado no Z? Armas. Dezenas de milhões de cristãos possuem dezenas de milhões de armas. E quantos cristãos atiram em outros cristãos? Quase nenhum. Quantos cristãos ameaçam Jesus de morte a menos que se convertam? 0. Na Europa, há milhões de protestantes e católicos. Há 400 anos, eles estavam ocupados matando uns aos outros. Hoje em dia, isso simplesmente não acontece. Já ouviu falar de um católico italiano explodindo uma igreja protestante na Alemanha? Deixe um comentário abaixo se você fez isso. O que estou descrevendo parece totalmente desconectado da realidade atual. E é exatamente esse o ponto. O Ocidente seguiu em frente. Mas há 2 coisas que são difíceis para os ocidentais entenderem. Primeiro, o desejo de centenas de milhões de muçulmanos de impor o Islã ao mundo inteiro, até mesmo por meio da violência, se necessário. E segundo, um choque fundamental de valores. Aqui vai outro exemplo.
Milhões de cristãos americanos acreditam que a homossexualidade é um pecado, mas quantos acham que isso deveria ser criminalizado? Muito poucos. Em contraste, no mundo muçulmano, a grande maioria apoia tornar a homossexualidade ilegal. Mesmo na Europa, nas cidades mais liberais, mais de 50% dos muçulmanos acreditam que a homossexualidade deveria ser proibida por lei. Esse é apenas um exemplo a mais. Liberdade religiosa. Nos Estados Unidos, eu posso ficar na praça da cidade e gritar que odeio Jesus. Em uma sociedade muçulmana, nem tanto. Direitos das mulheres e democracia, praticamente ausentes na maioria dos países muçulmanos. Não vou me aprofundar muito nisso, mas os valores básicos do Ocidente simplesmente não existem em muitas sociedades muçulmanas. Não só isso, esses valores muitas vezes são odiados, rejeitados como fundamentalmente anti-islâmicos. Os americanos tiveram um choque em 11 de setembro, mas muitos interpretaram mal o que aconteceu. O 11 de setembro não foi apenas um ataque terrorista, por um grupo de lunáticos. Foi uma declaração de guerra contra os valores ocidentais, contra as liberdades que o Ocidente valoriza, a liberdade de ser gay, de criticar o regime, de escolher sua religião. É disso que Putin estava falando. Esta é uma coalizão de forças anti-ocidentais, trabalhando para minar a ordem global. É por isso que ele coloca a Ucrânia e Israel na linha de frente da batalha pelo futuro do mundo. Quando Putin invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, muitos descartaram como apenas mais uma disputa territorial no leste europeu. E muitos veem o conflito no Oriente Médio também como apenas uma disputa por terras. Assim é mais fácil. Mais fácil fingir que isso não diz respeito a você. Mais fácil não ouvir o outro lado. O próprio Putin deixou isso claro. Não se trata apenas da Ucrânia. É uma guerra sobre identidade, sobre cultura, sobre quem controla o mundo. E isso não é só teoria, é um retorno ao passado, por meio de cooperação militar. A Rússia usou drones suicidas de fabricação iraniana na Ucrânia, especialmente os Shahed-136 e Shahed-131. São drones de longo alcance que transportam explosivos e colidem com seus alvos. A Rússia lançou centenas deles contra cidades ucranianas, mirando infraestrutura de eletricidade, água e transporte, com o objetivo de aterrorizar civis. É realmente surpreendente que armas iranianas sejam usadas pela Rússia para atacar civis ucranianos? A Rússia também envia armas ocidentais capturadas na Ucrânia para o Irã, para que sejam copiadas e aprimoradas por engenharia reversa. E na Síria, que agora parece um conflito distante, Irã e Rússia trabalharam juntos por anos para manter Assad no poder. Juntos, eles esmagaram brutalmente o povo sírio. A mesma coisa está acontecendo aqui. O Hamas é o braço militar da ideologia do Irã, mas também é um peão no jogo de xadrez global da Rússia. Após o massacre de 7 de outubro, uma das piores atrocidades do século XXI, a Rússia não condenou o Hamas. Em vez disso, culpou Israel e recebeu delegações do Hamas em Moscou. E não para apenas na diplomacia. A Rússia percebeu que pode incendiar o Ocidente, através de Gaza, incitar agitação anti-ocidental no mundo muçulmano, fortalecendo a aliança anti-americana em todas as direções. Putin não esconde essa aliança. Ele recebe o Hamas em Moscou, fortalece os laços com Teherã, apoia Gaza, condena Israel, não por amor aos palestinos, mas por ódio ao Ocidente. Junto com a guerra física, há uma guerra de percepção. E a Rússia é excelente nisso. Ela espalha propaganda por meio de canais no Telegram, bots e redes sociais. Amplifica todo vídeo chocante vindo de Gaza e ignora completamente o massacre de 7 de outubro. Ela se alia à estratégia do Irã, retratando Israel e o Ocidente como o mal absoluto. O objetivo é o caos, fazer com que as sociedades ocidentais se voltem contra si mesmas. De muitas maneiras, Israel e Ucrânia compartilham o mesmo destino. Eles são atacados não apenas por causa de suas terras, mas por quem são. A Ucrânia é atacada porque quer se juntar ao Ocidente. Israel é atacado porque simboliza o Ocidente no coração do Oriente Médio. Isso não é apenas a minha opinião. É isso que o próprio Putin está dizendo. Eu só estou explicando. Estou fazendo algo que muitos no Ocidente se recusam a fazer. Estou ouvindo. Estou realmente ouvindo o outro lado, o que eles estão dizendo.
Por favor, compartilhe este vídeo com pessoas que têm dificuldade em ouvir o outro lado. E não se esqueça de se inscrever, deixar um comentário e nos vemos no próximo vídeo. Yalla, tchau!